Olá, crianças! Hoje nós iremos ouvir uma nova história. E essa história se encontra no nosso livro de competências auditivas. E essa história nós iremos usar nesse novo semestre. Então, nós devemos ouvir a história para podermos usar nas atividades que iremos fazer. E com muita concentração, nós iremos começar. E o título dessa história é Mudança de Casa, mas o Mesmo Lar. Mudança de casa, mas o mesmo lar. Marcelino e Manuel eram irmãos gêmeos de 5 anos. Eles viviam com seus pais, João e Inês, em uma casa com quintal lá na África, em um país chamado Moçambique, em uma província chamada Maputo, na cidade de Maputo. Para ir do Brasil até Moçambique, é preciso atravessar um oceano. Apesar de tão distante os dois países, tanto os moradores de Moçambique quanto do Brasil falam português. Mas lá em Moçambique, eles têm um jeito deles de falar português. Por exemplo, quando Inês, a mãe de Marcelino e Manuel, gritou da janela da cozinha para que eles pararem de brincar no quintal para virem almoçar, ela disse: "Miúdos, quem tem sala, venha, porque o pitel está pronto." O que quer dizer: crianças, quem está com fome, venha, porque a comida está pronta. Ela havia preparado a comida preferida deles, caril. Caril significa qualquer alimento que pode ser servido com acompanhamento, e chima. Ela já havia ensinado a receita da chima para muita gente. É uma receita muito simples. Basta cozinhar a farinha de milho em água sem tempero e depois mexê-la, até que uma massa firme e branca se forme. Depois, ela preparou o caril de frango, que é o frango preparado com molho de tomate. Inês estava satisfeita. O almoço estava pronto, em tempo para os meninos comerem com calma e depois irem para a escola. Eles brincavam no quintal da casa, e o limoeiro que estava plantado lá tinha grande participação da brincadeira, pelo que ela conseguia ver da janela. João vinha todos os dias na hora do almoço. Saía do Hotel Polana, onde trabalhava, para aproveitar esse tempo com Inês e os meninos. Comer em família era um dos momentos que mais saboreava na vida. E João perguntou aos meninos: "O que dizemos para Deus quando queremos dizer obrigado?" Ele disse. As crianças responderam: "Canimambu", que significa obrigado. O almoço era sempre divertido. Naquele dia, os meninos estavam muito alegres por ser o dia de fazer educação física. Eles amavam correr e pediam para o pai contar novamente sobre a medalha de ouro que o atleta de Moçambique, Maria Mutola, ganhou nas Olimpíadas de Sydney em 2000, na prova de 800 metros. O pai encorajava os meninos a perseguirem o sonho de serem corredores, dizendo: "Já pensou vocês ficarem em primeiro e em segundo lugar em uma Olimpíada Mundial?" Manuel e Marcelino intercalavam as garfadas com discussões quem entre os dois ficaria em primeiro lugar. Inês era sempre quem interrompia a conversa quando a comida já tinha acabado, para lembrar a hora de João voltar ao trabalho e os meninos irem para a escola. Marcelino e Manuel continuaram conversando sobre atletismo com o pai, enquanto andavam juntos pela rua até o momento em que os meninos tomaram rumo da escola e o João do seu trabalho no Hotel Polana. O hotel foi desenhado nos anos 20 pelo arquiteto inglês Herbert Becker e era muito bem decorado. João gostava de suas muitas atividades naquele lugar e, em geral, seu dia de trabalho começava no saguão, vendo como tudo estava limpinho. Depois de verificar se tudo estava limpo e em ordem no saguão central, João continuava a vistoria da área da piscina do hotel. Na área da piscina, ele abria todos os guarda-sóis, garantindo que estivessem limpos na parte de dentro e de fora. As espreguiçadeiras, com suas mesinhas quadradas, eram retangulares. Todas as noites, João as revestiam com uma lona para que elas não ficassem sujas. Todas as manhãs, ele retirava essa lona,
Dobrava, limpava as espreguiçadeiras e colocava em cada uma um conjunto de toalhas azuis, ou brancas, ou laranja, conforme o dia. Dentro da piscina, João sempre conferia se o grande círculo do fundo, com rosa dos ventos, reluzia das águas translúcidas adequadamente tratada. A limpeza do local era sempre impecável. Depois do saguão e da área da piscina, João seguia para o salão de ginástica. Lá, primeiro ele ligava todo o equipamento do salão de ginástica e passava um pano sobre todas as máquinas. Depois do saguão da piscina e do salão de ginástica, até o horário do almoço, ele ficava no saguão central para receber os hóspedes que, com suas malas, e levá-los até o lindo elevador com uma grande porta de madeira e vidro, e os espelhos nos dois lados das portas. Tão lindo que nem parecia um elevador, parecia um móvel de sala. João falava o português e o xangana, a língua local. Além disso, aprendeu inglês e francês para se comunicar com os hóspedes que recebiam no hotel. Depois do almoço, João continuava com esse trabalho e, no fim do dia, fazia o caminho inverso da manhã. E certo dia aconteceu algo diferente. Naquela tarde, o muata de João o chamou, muata que quer dizer o seu chefe, chamou João no escritório. O tempo estava nublado e parecia que vinha chuva. Em todos os lugares, nas 4 estações, primavera, verão, outono e inverno. Isso acontecia na África, as 4 estações ao mesmo tempo. Em Moçambique, costumava-se dizer que há apenas 2 estações. João pediu aos seus ajudantes que ficassem atentos com os guarda-sóis, caso o vento aumentasse, e foi ao escritório. João bem sabia que se tratava. As coisas não estavam fáceis em Maputo e o desemprego estava cada vez maior. E João estava certo. Com certeza, seu chefe o comunicou que em um mês ele estaria despedido. Naquela noite, quando João chegou com os meninos em casa, Inês percebeu o rosto preocupado de João e sabia que alguma coisa a mais havia acontecido no dia. Mas não havia como conversarem. Os meninos entraram em casa reclamando de dor de cabeça e pareciam mais cansados do que o normal, mesmo para um dia de educação física. Inês teve de insistir para que eles comessem alguma coisa. Naquele momento, João contava uma história da Bíblia para os meninos. E naquele dia, a história nem chegou a terminar porque eles dormiram de roncar bem antes do fim. E João e Inês ajeitaram os miúdos na cama e foram para a mesa da cozinha conversar. João pegou um calendário que estava perto da geladeira e apontou para o mês de junho, em um mês que eles estavam. Antes era uma possibilidade, mas agora é uma certeza. Tenho apenas mais um mês de trabalho no hotel. No começo de julho, preciso achar outro emprego. As coisas não estavam fáceis em Maputo. Conseguir um emprego que fosse suficiente para sustentar a família era pouco provável naqueles dias. Enquanto pensava nessas coisas, João lembrou a Inês do primo dele, que trabalha em um hotel na Tailândia e que a havia convidado para trabalhar lá. Eles eram muito amigos e se falavam todas as semanas por telefone. Então, João ligou para Felipe, o seu primo, e ele era muito competente cozinheiro, e os donos do hotel em que trabalhavam ficaram empolgados com a ideia de ter uma pessoa como João, com tanta experiência. João estava no Hotel Polana desde os 14 anos, e naquele ano faria 30 anos de trabalho ali. Aprendeu muitas coisas, e pela primeira vez Inês fez a cara de que talvez fosse a hora de aceitar o convite de Felipe para irem para a Tailândia. João ligou ainda naquela noite ao primo e aparentemente a vaga ainda estava aberta. Além de João, havia também uma possibilidade de Inês trabalhar meio período na cozinha auxiliando Felipe.
Assim, ela e os meninos teriam condições de comprarem uma casa mais perto do hotel e da escola das crianças. Inês e João conversaram um pouco mais naquela noite, até muito ficar cansados, e foram dormir. Marcelino levantou-se cedo e foi até o quarto dos pais. Mamá, mamá, tá coçando. João havia saído bem cedinho para o trabalho no hotel. E Inês, ainda sonolenta, olhou e havia bolinhas por todo o corpo de Marcelino. Levantou-se rápido e foi até ver Manuel, que ainda dormia, e ele também tinha as mesmas bolinhas. Chamou sua vizinha e ela tinha certeza de que era catapora. O marido da vizinha tinha uma chapa, que quer dizer van de transporte, e os levou até o posto de saúde. Chegando no posto, os médicos confirmaram. Os meninos estavam com todos os sintomas de catapora mesmo. As bolhas, o mal-estar, o cansaço, a dor de cabeça e a falta de apetite eram sintomas da doença. Você não vai pegar catapora, mamá? Fiquem tranquilos, eu já tive catapora. Bem, o médico disse que vocês devem ficar 2 semanas sem ir às aulas. Eles quase começaram a sorrir, mas fingiram estar bem chateados. Depois eles ficaram bem aborrecidos, porque tudo coçava e incomodava. Aquilo não era divertido. Quanto tempo mesmo vamos ficar assim? Quis saber Marcelino. Sua mãe contou que o tratamento iria durar uns 10 dias e que eles tomariam xarope e passariam pomada para ajudar a secar as bolinhas. Vamos esperar até a última bolha secar. O médico disse que em 2 semanas estaria tudo bem. A enfermeira deu algumas orientações, pediu para que cortassem as unhas dos meninos para não ferir ao se coçar. Com o passar dos dias e as melhorias de saúde dos meninos, João e Inês resolveram que seria melhor conversar com eles sobre a mudança, agora já confirmada para a Tailândia. Marcelino e Manuel precisavam saber o que estava acontecendo. Já havia passado 1 semana e Marcelino e Manuel já estavam bem melhores. Certo dia, daquela 2ª semana, dos meninos em casa, João chegou mais cedo. Os meninos imediatamente repararam e foram correndo abraçar o papai e perguntaram por que ele estava em casa mais cedo. E João disse: vim mais cedo para conversar com vocês. Os meninos e Inês sentaram-se em volta da mesa e de João, e ele contou sobre a dificuldade do trabalho em Moçambique e em geral em Maputo, em particular onde eles moravam. Contou sobre o seu trabalho, que terminaria no final de junho e que precisaria sair do Hotel Polana. A gente gostava tanto daquele hotel, Manuel disse, fazendo cara de choro. João então o surpreendeu dizendo: mas eu vou trabalhar em outro hotel, só que é na Tailândia. Isso foi realmente surpreendente, porque os meninos nem sabiam o que era Tailândia. João e Inês pegaram um mapa e explicaram cada detalhe. João contava empolgado tudo que seu primo lhe dizia sobre o novo hotel. Como se chama esse hotel? Perguntaram curiosos. Península Bangkok Hotel. João respondeu prontamente. Ele explicou que esse hotel não ficava de frente para o mar, mas ficava de frente a um canal que desaguava no mar. A rotina no novo local de trabalho seria muito parecida com o que ele tinha no Polana. E o hotel da Tailândia era tão bonito quanto o de Maputo. Outra coisa que permanecia igual é que a escola também ficava perto do hotel e perto da casa em que iriam morar. Assim, eles continuariam indo para a escola na companhia do pai e voltando da escola junto com ele. Poderiam continuar com esse tempo juntos. Todos dormiram cansados. Falar de mudança, de um novo trabalho em uma nova cidade e escola, isso cansava muito. Na manhã seguinte, João, como de costume, levantou cedo e foi trabalhar no hotel. Inês também levantou cedo e começou a trabalhar em casa. Já eram quase 9 horas da manhã e os meninos ainda não tinham levantado da cama. Inês estranhou
os meninos ainda não terem aparecido na cozinha e foi até o quarto deles. Quando se aproximou, ouviu Marcelino que dizia ao irmão: acho que não quero mudar. Eu gosto de tudo aqui em casa. Eu precisaria levar a casa inteira. Inês ouviu isso e ficou bem quietinha, ouvindo da porta. Manuel respondeu que também estava com umas dúvidas sobre toda essa história de mudança. Para ele, algumas coisas poderiam ficar. Ele fazia questão apenas de levar todos os seus brinquedos, as suas roupas e a árvore que está no quintal. Marcelino riu do irmão, dizendo que nunca tinha visto levar uma árvore na mala. Manuel riu mais ainda e comentou: você quer levar a casa inteira e reclama porque eu só quero levar uma árvore? Marcelino riu, mas estava muito triste. Sua sensação era a que seu lar estava ficando para trás. Inês entrou no quarto e perguntou: e então, dormiram bem? A fisionomia deles transmitia uma mensagem clara. Eles estavam tristes. Como eles já estavam bem melhor, ela os encorajou a brincarem de matopé, que quer dizer lama, lá no quintal. Inês sabia que era uma brincadeira que sempre os alegrava. Depois do café da manhã reforçado que deu a eles, deu a ideia da brincadeira e eles prontamente aceitaram. Enquanto isso, ela começou o preparo do almoço. Quando terminou, ela os chamou, só que percebeu que teria que chamar mais um pouco, porque estava muito divertido o que estavam fazendo. Quando ela chegou para chamá-los onde eles estavam moldando casas. E Manuel tentava fazer uma casa caverna, pois lembrou que um colega da escola contava que onde ele tinha morado, na Tunísia, as casas eram assim. Marcelino fazia uma casa redonda, parecida com um cogumelo, que era a casa redonda de um menino pastor, referindo-se ao amiguinho cujo pai tinha sido pastor de ovelhas lá na África do Sul. Enquanto faziam suas casas, Marcelino contestava a casa de barro de Manuel, perguntando como a luz do sol entraria nos cômodos sem janelas. Quando viram a mãe chegando, os irmãos pararam imediatamente com a brincadeira e foram correndo lavar as mãos para tirar um matopé que estava grudado nelas. Foi o tempo de terminarem de lavar as mãos e o pai deles entrou em casa para almoçar com eles. Depois de agradecerem a Deus pela comida, como sempre, Inês perguntou: qual era a brincadeira lá fora? E os dois tentavam falar um na frente do outro e ficavam tudo embolado, mas dava para entender que eles estavam construindo casas. Marcelino comentou entre uma garfada e outra que até pensou em fazer um iglu, porque o formato era fácil. Logo que acabaram de almoçar, Marcelino quis mostrar aos pais o que fizeram, mas ao chegar lá fora, viu que estava tudo destruído. E Marcelino fechou a cara e perguntou direto a Manuel: por que você destruiu todas as nossas esculturas de casa? João segurou Marcelino antes de ele se arremessar no irmão para começarem uma briga. Então, Marcelino começou a chorar, contrariado por suas esculturas estarem todas destruídas. E enquanto chorava nos braços do pai, perguntava: por quê? Por que ele destruiu tudo? E Manuel fingia que não estava ouvindo, mas Inês chamou sua atenção e exigiu uma resposta. Manuel olhou para o pai e depois para o chão e disse, enquanto sacudia os ombros, para cima e para baixo: a gente vai ficar sem casa mesmo? João e Inês trocaram os olhares. João se ajoelhou para ficar na altura dos meninos e disse que isso não era verdade. Deus sempre cuidou e sempre cuidaria da família deles. E Deus também ensina que há tempo para todas as coisas. O tempo deles naquela casa tinha se encerrado, mas um novo tempo começaria para eles lá na Tailândia. Naquela noite tiveram uma longa conversa em família novamente. Dessa vez, João e Inês perceberam outro sentimento doído nos meninos. Manuel e Marcelino queriam saber se podiam levar alguns amigos da escola.
mas explicando que fariam novos amigos, sabiam que eles também sentiriam saudades de muita gente. Ao perceberem que não levariam o pé de limão no quintal, suas camas, as paredes de seus quartos, nem os amigos, começaram a achar que nunca mais teriam seu lar de novo. Inês então disse aos meninos que eles estavam errados. O descanso, a diversão, a proteção, tudo isso que faziam gostar tanto da casa deles, por onde a família fosse, iria junto. Eles achariam um jeito de organizar um espaço onde descansar, onde se divertir e onde se refugiar. Eles sempre achariam um jeito de transformar a casa onde tivessem de morar em um lar. Os meninos se agradaram com isso. João logo emendou a conversa perguntando como eles fariam para transformar a casa da Tailândia em um lar. Plantariam um limoeiro? Os meninos gostaram da brincadeira de imaginar o que poderiam fazer com um novo espaço que ainda não conheciam, mas que seria um lar deles. Mas vamos ter saudade daqui, não é? Quis saber Marcelino. João e Inês explicaram que ter saudade é normal, mas que é diferente de ter tristeza. Nós aqui da escola estamos com saudade, mas não estamos tristes, porque neste momento nós estamos cuidando da nossa saúde. E naquele caso, a tristeza de perder o lar não era necessário. Afinal, enquanto Deus estivesse com eles, eles sempre teriam um lar, independente do lugar do mundo em que morassem. Depois daquele dia, Manuel e Marcelino contavam aos seus amigos sobre a Tailândia com confiança. E logo depois eles estavam alegres novamente, preparando as malas para uma grande mudança. Então essa é a nossa história em que nós iremos usar durante esse novo semestre. Um abraço, tchau!